Ela achava que estava perdendo a cabeça. As chaves sumiam, as contas apareciam erradas, e todo mundo dizia a mesma coisa. Você está exagerando, Camila. Mas por trás do sorriso do marido perfeito, havia um plano cruel: fazer com que ela mesma duvidasse da própria sanidade. Essa não é só uma história de manipulação, é uma história de libertação. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com quem precisa ouvir essa história. Oi, meu nome é Camila, e essa é a história de como tentaram me apagar. Não com violência física, mas com algo mais sutil, mais cruel. Me diz uma coisa, você já duvidou da própria memória? Já teve certeza de algo, mas foi chamada de exagerada? Já se sentiu perdida dentro da própria cabeça? Porque foi assim que tudo começou comigo. E por muito tempo, eu achei que o problema era eu. Ricardo era o tipo de homem que todos elogiavam. Educado, simpático, articulado. Por fora, o marido perfeito. Mas em casa, ele me desmontava em silêncio. Começou com coisas pequenas. Você não pagou a conta de luz, Camila, esqueceu de novo. Mas eu lembrava de ter pago. Quando procurava o comprovante, ele sumia. E depois aparecia na minha bolsa, como se eu tivesse esquecido ali. Outra vez, minha chave do carro desapareceu. Procuramos juntos. Horas depois, ele encontrou no congelador. Tá vendo? Você tá ficando avoada. Isso não é normal. E assim, de pouco em pouco, eu fui duvidando de mim mesma. Ricardo dizia que eu estava estressada, que precisava de terapia, que estava ficando paranoica. E pior, começou a dizer isso para os meus amigos também. Na frente dos outros, dizia rindo: a Camila anda esquecendo tudo, gente. Ela é toda atrapalhada. Mas quando eu reclamava, ele se fazia de ofendido. Você tá exagerando de novo, como sempre. O pior de tudo era a sensação de estar sozinha na minha própria mente. Ninguém acreditava em mim, nem eu. Mas Ricardo tinha um motivo. Ele queria me fazer duvidar da minha sanidade para me isolar, me afastar dos meus amigos, dos meus pais, tomar conta de tudo. Ele já controlava as finanças, me convenceu de deixar meu trabalho para cuidar da casa e aos poucos fui virando dependente dele para tudo. Mas nada me preparou para o que eu descobri naquela tarde. Eu ia enviar um e-mail. O computador dele estava aberto e ali estava a verdade. Pastas com meu nome, capturas de tela, relatórios de gastos alterados, conversas com uma mulher. Ele dizia que estava me preparando para ser afastada legalmente por instabilidade emocional. Dizia que eu era fácil de manipular, que tudo estava se encaminhando. Descobri até que ele tinha consultado um advogado para me interditar. Foi como se o chão tivesse sumido. Meu corpo tremia, eu não conseguia respirar. Fechei o notebook e fui pro quarto. Tranquei a porta. Chorei até perder a voz. Nos dias seguintes, eu me escondi dentro de mim. Não comia, não dormia, me sentia suja, usada, destruída. Tinha vergonha. Vergonha de ter confiado, de ter acreditado que era amor. Passei semanas em silêncio. Ele fingia que nada tinha acontecido. Continuava sorrindo, me tratando como se eu fosse invisível. E eu comecei a acreditar que nunca ia conseguir sair dali. Até o dia em que ouvi uma frase na TV, simples, mas que me acordou. Abuso não é sempre um tapa. Às vezes é fazer você se odiar. Foi como uma fresta de luz num quarto escuro. Lembrei de quem eu era antes de tudo. Antes de me calarem, antes de me diminuírem. Peguei meu celular e mandei uma mensagem. Preciso de ajuda. Foi para minha irmã.
Em menos de 1 hora, ela estava na porta de casa. Ela me levou embora. Fiquei um tempo na casa dela. Comecei a terapia. Demorei para contar tudo, mas quando contei, ela chorou comigo. Foi aí que comecei a me levantar, aos poucos. Comecei a estudar de novo, atualizei meu currículo, recuperei documentos, entrei com o processo e um dia, finalmente, consegui voltar ao trabalho. Não como a Camila quebrada que ele deixou, mas como uma mulher reconstruída por dentro. Hoje eu entendo. O pior tipo de abuso não é o que deixa roxo na pele, é o que deixa dúvida na alma. É aquele que se esconde nas palavras doces com veneno, na manipulação disfarçada de cuidado, no silêncio que te faz gritar por dentro enquanto todo mundo acha que tá tudo bem. Eu sou a Camila. Já fui calada, manipulada e desacreditada. Mas hoje eu sou livre. E quero que você saiba, você também pode ser. Que história! Ninguém tem o direito de te fazer duvidar de quem você é. Você merece viver com leveza, com verdade, com respeito. E mesmo que te digam que é tarde demais, não é? Recomeçar dói, mas ficar onde te apagam dói muito mais. Se você já passou por algo parecido, ou está passando, escuta essa voz dentro de você, a que grita quando todos dizem que você está errada. Você não está louca, você está sendo manipulada. E você merece viver livre disso. Se essa história te tocou, compartilhe. Comenta aqui se você já viveu algo parecido. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Até a próxima!